O aproveitamento hidroelétrico do Douro Internacional inclui 10 barragens, 2 delas exploradas por Espanha e as restantes exploradas pela Eletricidade de Portugal, EDP. Em Portugal, o aproveitamento hidroelétrico do Rio Douro inclui, além das barragens do Douro Internacional, outras barragens no Rio Douro, como as barragens do Pocinho, da Valeira, de Bagaúste, na Régua, de Carrapatelo e a barragem de Crestuma-Lever, e ainda 2 barragens em afluentes do Douro, a do Torrão e a Central de Taboaço, que recebe a água através de um túnel de 8 km proveniente da Albufeira de Vilar, situada no Rio Távora. A construção da barragem data de 1955 e durou cerca de 5 anos, daí a sua inauguração datar de 1961. Antes da construção da barragem de Miranda de Douro, foi construído um túnel para desviar a água do Rio Douro, a assegurar a secagem do espaço para a sua construção. Posteriormente, foi colocada uma comporta à entrada desse túnel, que passou a servir para escoamento de água a quando dos invernos rigorosos. Mais recentemente, a conduta desse túnel serviu para a instalação de um novo grupo gerador, o Grupo 4. De seguida, foram visualizados e explicados alguns quadros com os seguintes títulos: barragem, a bacia de dissipação, edifício de descarga, poço de acesso, subestação, corte transversal pelo eixo de um grupo. A manutenção da barragem e a operação da respectiva central não exige a presença frequente de trabalhadores, pois na sala de comando a informação é registada nos computadores que estão constantemente em ação e imediatamente comunicada ao comando central. A quando de uma anomalia, dispara-se um alarme e, se necessário, entram em ação os trabalhadores de prevenção. A sala de comando inicialmente era controlada por 4 trabalhadores. Posteriormente, criou-se um autómato. Mais tarde, a barragem de Miranda de Douro passou a pertencer ao Centro de Telecomando de Picote e, atualmente, não só as barragens do Douro, mas também as restantes do nosso país passaram a ser controladas a partir da central localizada na Régua. Existe ainda um sistema informático que detecta todos os pequenos movimentos em toda a área da barragem, na central e outras instalações. Na década de 60, trabalhavam em Miranda cerca de 200 pessoas, o que levou a que fossem construídas novas habitações e se verificasse um crescimento populacional. Atualmente trabalham apenas 2 empregados que só atuam em caso de avaria. Estas são muito raras, têm no máximo duração de 1 a 2 horas e entretanto, para o funcionamento mínimo das instalações, como a iluminação e o funcionamento dos elevadores, é utilizada a energia de outra barragem, como o Picote, por exemplo. Nesse intervalo de tempo é utilizado um gerador a diesel com autonomia até 24 horas. Para proceder à manutenção, os trabalhadores utilizam a comporta de ensecadeira, que, tal como o próprio nome indica, desvia a água e seca o espaço próximo da turbina ou barragem para permitir as intervenções. Toda a energia elétrica produzida nas barragens é centralizada e depois distribuída através das linhas de alta tensão pelo país. Há um mecanismo capaz de reduzir ou aumentar a eletricidade em circulação em caso de necessidade. Descemos cerca de 80 metros em direção à central, escavada na rocha e situada abaixo do nível do rio. À saída do elevador visualizamos 3 tubos verticais. Eram os condutores de corrente elétrica de cores vermelha, verde e amarela, daí que a sua designação seja RST. Visualizamos de seguida uma ilustração das ensecadeiras, com portas que ficam a jusante da turbina, onde observamos a zona chamada pescoço de cavalo, uma saliência da conduta final que devolve a água ao rio. É esse pescoço de cavalo que faz com que a água suba e perca energia, pois caso contrário, a água sairia com muita pressão e provocaria grande erosão nas margens. Seguimos para a galeria das ensecadeiras, fechada por uma grande porta em ferro, capaz de aguentar a pressão da água em caso de acidente. O teto tinha forma oval e as paredes eram revestidas com um muro alto de cada lado. A partir da galeria das ensecadeiras foi construída uma saída de cerca de 50 metros de altura, com escadas com saída para o monte, para permitir a evacuação do pessoal em caso de inundação. Seguimos para a sala das máquinas, onde visualizamos a parte superior dos grupos geradores, com cerca de 200 toneladas e com um diâmetro de cerca de 3 metros. Descemos para observar o rotor, a parte central do gerador, que está associada à turbina Francis, de grande dimensão, e cujo movimento de rotação provoca a geração de corrente elétrica.
Esta sala apresenta forma oval, com arquitetura bastante moderna, dada a altura da sua construção. É um compartimento amplo e de grande dimensão, devido à possível necessidade de remover uma das máquinas, através da grua de grande dimensão aí presente. É aqui na sala das máquinas que a energia hídrica ou hidráulica, associada à água retida na albufeira, é transformada. A força da água que sai em jato com grande pressão faz a turbina girar e produz energia mecânica. O movimento da turbina é comunicado ao rotor, que ao girar a grande velocidade produz corrente elétrica no alternador. A energia mecânica é assim transformada em energia elétrica. Finalmente, passamos por um átrio onde visualizamos imagens da construção da barragem de Miranda e da construção do novo grupo gerador instalado, como já referimos, no túnel de desvio do rio. Já no exterior, verificamos a saída da água para o rio depois da sua passagem pelo processo anteriormente referido.